As 10 tempestades mais devastadoras recentes. Impactos que marcaram o mundo. Você está prestes a entrar em um mundo onde a força da natureza revela seu lado mais implacável. Em instantes, o que parecia sólido se desmancha, e o que antes era certeza vira caos. O impacto não é apenas sobre o que está ao redor, mas sobre cada vida tocada por essa devastação. Essas tempestades não são apenas fenômenos climáticos, elas são capítulos de tragédia, resiliência e, muitas vezes, lições de que estamos à mercê do imprevisível. Curioso para descobrir como esses eventos moldaram o destino de milhares? Então prepare-se, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você imagina sobre o poder da Terra. Quando os ventos se intensificam e o céu escurece, o que resta para aqueles que estão no caminho dessas forças destrutivas? Neste vídeo, fizemos uma seleção das 10 tempestades mais devastadoras que deixaram cicatrizes profundas em diversas partes do mundo. 10. Ciclone Fani, 2019. Imagine ventos rasgando a costa da Índia com 250 km/h. Casas foram arrancadas do chão e milhões ficaram sem abrigo. O som da tempestade era o terror absoluto para quem sobrevivia nas cidades atingidas. Milhares de pessoas tiveram que evacuar em questão de horas, muitas vezes deixando para trás tudo o que possuíam. As equipes de resgate lutavam contra o tempo para salvar vidas em meio ao caos, enquanto a população tentava lidar com a perda repentina de tudo o que conheciam. O rastro de destruição que Fani deixou foi devastador, e a recuperação, lenta. 9. Furacão Dorian, 2019. As Bahamas nunca mais serão as mesmas. Ventos de 295 km/h arrasaram tudo pelo caminho. Pessoas presas em suas casas viram suas vidas sendo destruídas, sem poder fazer nada. Quando o furacão passou, só restaram escombros. Além disso, Dorian ficou marcado por sua longa duração, permanecendo sobre as Bahamas por horas a fio, prolongando o sofrimento da população. O mundo assistiu atônito enquanto o furacão não apenas destruía, mas também provocava uma crise humanitária sem precedentes, com milhares de desabrigados e vidas em risco. 8. Tufão Goni, 2020. Nas Filipinas, o terror veio com ventos de 315 km/h. Imagine o desespero das famílias enquanto suas casas eram levadas pela força dos ventos. Deslizamentos de terra e inundações fizeram cidades inteiras desaparecerem em questão de horas. Muitos não tiveram tempo de fugir. Enquanto isso, equipes de emergência se viram incapazes de acessar as áreas mais afetadas, presas entre enchentes e estradas destruídas. Os relatos de sobreviventes são de uma luta desesperada contra um inimigo implacável, a força brutal da natureza. 7. Ciclone Amphan, 2020. Milhares de pessoas na Índia e Bangladesh enfrentaram a fúria do ciclone mais forte em mais de uma década. Imagine perder tudo que você tem em minutos, e ainda lidar com a incerteza de onde estará seguro. Além das perdas materiais, Amphan trouxe consigo uma crise sanitária, com áreas inteiras sem acesso a água potável e alimentos. A pandemia de Covid-19 complicou ainda mais os esforços de socorro, deixando populações vulneráveis ainda mais expostas ao perigo. Um desastre dentro de outro, com consequências que ecoaram por meses. 6. Furacão Laura, 2020. Laura trouxe um dos maiores horrores já vistos em Louisiana, Estados Unidos. As casas pareciam brinquedos diante da força do vento, e as ruas viraram rios furiosos. Uma tempestade que parecia não ter fim. Para os que sobreviveram, o cenário pós-tempestade era desolador. Linhas de energia derrubadas, comunidades isoladas e uma luta constante por sobrevivência. Muitos descreveram Laura como uma das piores tempestades de suas vidas, e a reconstrução foi marcada pela dor de recomeçar do zero, em meio à destruição. 5. Ciclone Yaus, 2021. Yaus atacou com ventos que ultrapassaram 130 km/h, causando estragos gigantescos na Índia e Bangladesh. Imagine tentar escapar da força das águas enquanto as cidades eram devoradas por inundações. Milhares de hectares de plantações foram destruídos, deixando comunidades rurais sem sustento. A destruição econômica foi profunda, com muitos perdendo não apenas suas casas, mas também seus meios de vida. O impacto de Yaus foi sentido por meses,
com o país lutando para se reerguer de uma devastação sem precedentes. 4. Furacão Ida, 2021. Louisiana foi novamente devastada, mas a história não termina aí. Ida trouxe um impacto inesperado no nordeste dos Estados Unidos, onde ninguém imaginava que as inundações transformariam ruas em rios, submergindo tudo à vista. Nova York e Nova Jersey, regiões acostumadas a climas mais brandos, enfrentaram cenas de pânico quando a água invadiu túneis de metrô e casas. A surpresa com a força de Ida levou a questionamentos sobre como lidar com fenômenos climáticos extremos em regiões não preparadas para esse tipo de evento. 3. Tufão Rai, 2021. O pesadelo para as Filipinas retornou com o tufão Rai. Comunidades inteiras foram engolidas por enchentes e ventos de 195 km/h, milhares de pessoas não sabiam se conseguiriam sobreviver ao caos. A tempestade trouxe consigo uma crise de recursos, com água potável e alimentos se tornando escassos, forçando a ajuda humanitária a agir rapidamente. Para muitos, a única esperança era o auxílio internacional, já que os governos locais ficaram sobrecarregados diante da magnitude do desastre. 2. Ciclone Batsirai, 2022. Madagascar foi uma das nações mais afetadas pela destruição deste ciclone. Imagine vilarejos inteiros sendo arrastados pelas águas, enquanto o céu rugia como se fosse o fim do mundo. A ilha, já vulnerável devido a desastres anteriores, foi deixada em ruínas, com milhares desabrigados e sem acesso a serviços básicos. Batsirai não apenas devastou fisicamente o país, mas também trouxe à tona questões sobre a resiliência e preparação de nações insulares contra o aumento da frequência desses eventos. 1. Furacão Ian, 2022. A Flórida nunca será a mesma. Ian trouxe ventos de 240 km/h, devastando tudo pelo caminho. As imagens são de puro horror, com bairros inteiros submersos e um rastro de destruição de tirar o fôlego. A recuperação ainda está em curso, com comunidades inteiras tentando se reerguer diante de uma das tempestades mais mortais e destrutivas da história moderna. Para muitos, Ian simboliza o crescente desafio das mudanças climáticas e a necessidade urgente de adaptação. Essas tempestades são apenas um lembrete da crescente ameaça que o clima extremo traz às cidades ao redor do mundo. À medida que o clima continua a mudar, devemos nos preparar para mais eventos devastadores como esses. Para ficar por dentro de mais conteúdos impactantes, não se esqueça de se inscrever no canal Caos News e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar informações sobre os eventos que estão moldando o futuro do nosso planeta.